Fala, meus amigos, muito bom dia. Vamos iniciar aqui mais um Café com Caioba. E hoje eu tô aqui, ó, 2 dedinhos de café. Hoje eu tô aqui também tomando um cafezinho, né, papai? Vamos pra cima. Primeiramente, quero pedir desculpa a vocês. Na sexta-feira, infelizmente, eu não consegui trazer as análises de futebol, o Café com Caioba, porque eu tive alguns imprevistos e o dia foi muito longo. Foram coisas assim, realmente que eu não podia parar para poder fazer o Café com Caioba. Então, peço perdão a vocês, mas hoje vamos conversar sobre os jogos do sábado e domingo, todos juntos. Vamos filtrar aqui as melhores oportunidades. Vou comentar sobre os principais jogos, tanto do sábado, tanto do domingo, e aí retornaremos ao Café com Caioba na segunda, beleza? Bora pra cima. Ó, nesse sabadão, nós temos aqui Corinthians e Sport. Vamos pegar aqui como é que iniciou o campeonato Corinthians. O Corinthians hoje tá aqui em 14º colocado, são 4 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas. O Corinthians e o Sport, ele começou uma fase bem ruinzinha, né? 4 jogos, um empate, 3 derrotas. Teve alguns problemas com a arbitragem aí, mas tem uma tarefa difícil. Jogar na Neoquímica Arena é complicado demais, apesar do Corinthians ter perdido o último jogo para o Fluminense. Não é qualquer equipe que chega lá e vence. Então é um jogo bem complicado aqui. Vamos pegar os últimos jogos de Corinthians e Sport, pra gente trocar uma ideia. Corinthians venceu o Santos 2-1 em casa. Venceu o Barcelona em Guayaquil, empatou com o Palmeiras, perdeu por Huracan, venceu o Vasco em 3-0 e perdeu para o Fluminense. Over 1,5, over 1,5, over 1,5, over 1,5 e over 1,5, quase na maioria dos jogos, né? Vamos lá. O Sport venceu o Santa Cruz de 1-0, perdeu por Vitória de 1-0, 3-2 com o Retrô, 0-0 e 3-1. Já não tem um cenário tão grande assim para gols. Vamos pegar o confronto direto entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 confrontos diretos aqui. E nós temos uma vitória do Corinthians, uma vitória do Corinthians, vitória do Corinthians, vitória do Sport, empate 2-1 do Corinthians, 1-0 Sport, 3-0 Corinthians. O Corinthians venceu a maioria dos jogos, é claro. O Corinthians é um pouco maior do que o Sport. Mas o que eu gosto de trabalhar aqui, vamos ver alguns detalhes, ó. O over 1,5 gols bateu em 8 das últimas 10 partidas do Corinthians e bateu nas últimas 6 também. Já o Sport, o mais de 0,5 gols HT bateu nos últimos 8 e o menos de 3,5 bateu nos últimos 8. O que eu gosto de trabalhar aqui, eu penso em trabalhar esse over 1,5, tá? Pela necessidade de resultado de ambas as equipes, eu acho interessante essa linha de gols. O Sport tem que pontuar, o Corinthians também tem que pontuar. O Ramon Dias, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não foi demitido, mas já tá quase indo embora. Então eu gosto muito de trabalhar aqui o Corinthians e Sport, né, pra ter pelo menos 2 golzinhos no jogo, perdão. E também acho interessante, né, buscar aqui algo a favor do Corinthians. Um Corinthians empate nula para fazer uma duplinha, ou até quem sabe aí o Corinthians para marcar. Acho interessante, apesar do jogo ser muito quente aí, não vejo o Corinthians perdendo esse jogo em casa, mas eu prefiro trabalhar o mercado de gols, porque hoje 1,50 para uma necessidade dessa, o Corinthians não vem no histórico bem recente agora, numa boa fase, não acho interessante trabalhar essa odd 1,50 não. Vamos lá, aqui tem um clássico, Vasco e Flamengo, né? Esse jogo aqui vai ser no Maracanã. Os clássicos não são mandados em São Januário por conta da segurança. O Flamengo iniciou a temporada, né? O Campeonato Brasileiro de forma bem regular, no padrão deles, né? 4 jogos, 3 vitórias e um empate, não perdeu nenhuma. Foram 11 gols marcados e apenas 2 sofridos, tá? Já o Vasco são 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. 6 gols marcados e 7 sofridos. Vamos pegar os últimos jogos do Vasco, como do Flamengo primeiro, como visitante. 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 2-0. Venceu todos. Vamos pegar o Vasco como mandante. 1-0 no Botafogo, 1-0 perdeu pro Flamengo, ganhou do Santos, ganhou do Porta Cabello e ganhou do Sport. O Vasco vem até de uma sequência interessante. Agora vamos pegar os últimos 10 confrontos diretos. Flamengo venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos últimos 10 confrontos diretos entre as duas equipes, o Flamengo venceu 8. Cara, para ser bem sincero, eu gosto de uma vitória do Flamengo aqui, velho. Eu vou trabalhar a favor do Flamengo aqui. O Flamengo, infelizmente, me perdoe se você é vascaíno, tá criando uma paternidade com o Vasco no histórico recente. A discrepância de elenco, tudo é muito grande. Mas, como é um clássico, né, talvez que aí eu preciso trabalhar o mercado de gols, mas eu gosto de trabalhar essa vitória do Flamengo, porque apesar do Flamengo ter aqui visitante, é no Maracanã o jogo, cara. Então, eu acho interessante trabalhar aí essa vitória do Flamengo. Já no jogo do Grêmio Internacional, cara, no histórico recente, o Internacional vem muito mais forte que o Grêmio, né? O Grêmio chega nesse jogo aqui um pouco sucateado, acabou de demitir seu treinador. Mas uma coisa interessante é que sempre que um time demite treinador aqui no Brasil, aquela motivada, né, nos jogadores, o negócio é sinistro. Vamos pegar aqui primeiro os últimos jogos do Internacional como visitante. O Internacional ganhou do Caxias, ganhou do Grêmio de 2-0, empatou com o Flamengo, empatou com o Bahia, empatou com o Fortaleza de 0-0. Já o Grêmio perdeu pro Inter de 2-0, ganhou do Galo, deu 2 no Atlético Grau e perdeu de 2 pro Flamengo. No confronto direto, os últimos 10 entre eles, 1-0 Inter, 2-1 Grêmio, 3-1 Grêmio, 3-2 Inter, 3-2 Inter, 1-0 Inter, 1-0 Inter, 1-1, 2-0 e 1-1. Cara, nos últimos confrontos, o Inter tem vencido mais,
mas eu tô vendo algo interessante aqui no mercado de gols. Vamos pegar mais alguns detalhes, ó. Nos últimos 10 jogos do Grêmio, nós tivemos o over 1,5, nós tivemos um gol no primeiro tempo, e nos últimos 6 jogos do Grêmio, nós tivemos um gol na partida, nos últimos 8 jogos do Grêmio. Cara, eu acho interessante a gente trabalhar aqui o over 1,5. Eu gosto desse over 1,5. A média de gols do Grêmio, 2,10 marcados, sofre 1 por jogo, então a média total aqui de 3,10. O Inter marca 1,4, sofre quase 1, então a média de 2,30. Eu gosto desse over 1,5 gols do Grêmio, cara. Me agrada bastante, em respeito ao Grêmio, em respeito ao Inter, também um clássico. Eu acho interessante trabalhar esse mercado aí de gols e quem sabe até olhar para cartões, beleza? Na Série B, esse jogo aqui a gente não vai deixar para complementar. Nós temos o PSG com a odd bem baixa, tá? Vou deixar aqui como um jogo complementar. Vamos buscar aqui se tem outro jogo muito interessante no sábado e partimos pro domingo, tá? Ó, um jogo pra você ficar de olho é o Benfica e Guimarães, tá? O Benfica aí tá aqui, ó, na treta com o Sport, ó, 69, 69, o Sport joga no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Benfica joga no dia seguinte, no sábado. Então, fica de olho que o Benfica precisa vencer esse jogo, tá? Pode ser interessante trabalhar alguma coisa a favor do Benfica, mas o Guimarães não vem perdendo assim. Talvez seja interessante trabalhar até o mercado de gols, deve estar bem esmagado, tá? Vamos pegar aqui, vamos analisar esse jogo, né? Vamos lá, ó. 3x1, 3x2, 3x0, 4x1, 5x0. Guimarães em casa. 0x0, 1x0, 4x0, 2x0, 2x0. Confronto direto. Últimos 10. 0x0, 3x1 Benfica, 3x1 Benfica, 3x3, 3x0 Benfica, 0x0, 5x1, 4x0, 2x2 e 1x0. Aí a gente pega aqui a média de gols de cada equipe, ó. 1,60 gols marcados em casa, 1,30 gols sofridos, ou seja, marca com muita frequência e sofre com muita frequência. Já o Benfica marca com muita frequência e sofre com muita frequência também, 3,50. Cara, eu não duvido aqui de ambas as equipes marcam, tá? Não duvido, acredito que possa ter se ambas marcam, acredito também no over 1,5 e quem sabe até no over 2,5. Vou marcar essa partida aqui como over goals, tá? Eu acho interessante aí a gente ficar de olho, porque o Benfica precisa do resultado, mas a equipe do Guimarães não é besta e tá brigando aqui, não briga tanto. Sei que pudesse até pegar uma vaga aqui, mas muito difícil, muito difícil. Mas vamos lá. Barcelona e Celta de Vigo. O Barcelona aí caminhando para ser campeão, né? Em busca da tríplice coroa. Real Madrid desgastado. Parece que o Ancelotti vai ser demitido aí nos próximos dias. Cara, aqui é interessante. Vamos ver os últimos jogos do Celta de Vigo fora. 2x1, 1x1, 2x2, 1x0 e 2x1. O Barcelona vem demais. 3x1, 3x0, 4x1, 1x1 e 4x0. Confronto direto, os últimos 10. 2x2, 3x0, 2x1, 3x3, 3x1, 1x0, 2x1, 3x2. Aqui a gente já pode ver que tem uma incidência muito interessante para gols, cara. Se a gente pegar aqui, o Barcelona tem uma média de 2,70 gols marcados e sofre quase um gol por jogo. O Celta Vigo ele marca 1,40 e sofre 1,40. A média do Barcelona é de 3,6 gols por jogo e o Celta de Vigo é 2,80. Cara, eu não duvido aqui de jogo para over 2,5, tá? Tá até com a cotação baixa. Um jogo para um golzinho no primeiro tempo, acho interessante. O Celta de Vigo aqui tá brigando por uma vaga na competição europeia e o Barcelona tá bem demais. Então vou marcar esse jogo aqui novamente para gols, tá? Aston Villa e Newcastle aqui pode ser um jogo interessante para o mercado de gols também, tá? Premier League é muito interessante. Mas eu vou pular pro domingo, para esse jogo, para essa grade aqui não ficar muito cheia nesse vídeo, não ficar muito longo. E as oportunidades que eu encontrar, eu mando lá no meu grupo 100% gratuito. Você pode acessar agora clicando aqui no link da descrição, beleza? Vamos aqui pro domingão. Domingão tem uma grade repleta de Brasileirante, onde a gente vai focar mais. Na 11 horas da manhã, horário péssimo aí do Campeonato Brasileiro. Nós temos aí Juventude e Mirassol, um jogo interessante, tá? Vamos pegar aqui os últimos jogos do Mirassol como visitante. Perdeu pro Grêmio Novo Horizontino, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Cruzeiro e empatou com o Bahia. Já o Juventude em casa, ganhou do São José, empatou com o Grêmio, ganhou do Vitória e ganhou do Ceará. Aí se você pegar o confronto direto entre as duas equipes, o Mirassol ganhou de 1x0 do Juventude e o Juventude ganhou de 1x0 aqui na Série B de 2023. Cara, o que eu gosto de trabalhar aqui é o GoPro. Eu gosto de buscar aqui pelo menos um golzinho do Juventude, velho. O Juventude marcar em casa, o Juventude é muito forte. Você vê que o Mirassol tá até surpreendendo no Brasileirão, mas ele sofre gol de todo mundo, perde muito jogo como visitante. Eu gosto de trabalhar aqui pelo menos o Juventude para marcar um golzinho. Esse clássico aqui é muito difícil, tá? Muito difícil. São Paulo não vive um bom momento, o Santos aí... Neymar parece que tudo se encaminha para o fim da carreira dele, é muito triste. Ele se machucou de novo. O Santos é bem over essa temporada. Vamos pegar aqui o confronto direto. Os caras olham até o confronto direto. 2x0 Santos, 1x1, 3x0, 2x1 São Paulo, 1x0 Santos, 3x1, 4x1. Ó, nos últimos 10 jogos, só 7 não saíram pelo menos 2 gols. É ligado? Agora vamos pegar aqui os últimos 10 jogos de cada equipe na competição. 1,60 a média de gols marcados pelo São Paulo e 1 é a média de gols sofridos, ou seja, dá um total de 2,60. Já o Santos marca mais,
ou marca menos, mas sofre mais, dá uma média de 2,70. Cara, eu gosto de trabalhar aqui o over 1,5 gols, tá? Com a odd de 1,50, já começa com a odd assim um pouco mais interessante. Eu acho bom pra gente trabalhar nesse joguinho aqui. Atlético Mineiro e Botafogo, um duelo aí de final da Copa Libertadores do ano passado, né? Como é que começou o Botafogo? São 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Mineiro, a fase terrível na zona de rebaixamento, 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Começou muito mal o Brasileirão do Galo, mas vamos pegar aqui o Botafogo como visitante. Tomou 2-0 do Racing, perdeu pro Vasco de 1-0, empatou com o Palmeiras, perdeu pro Universidade do Chile, perdeu pro Bragantino. O Botafogo não faz uma boa temporada até aqui, nesse início de temporada, como visitante. Já o Galo, como mandante, ganhou do Manaus de 4-1, ganhou do América de 4-0, empatou com o São Paulo e venceu o Deportivo Iquique por 4-0. Cara, o que eu gosto de trabalhar aqui? Eu gosto de trabalhar aqui um golzinho, pelo menos, do Atlético Mineiro em casa, tá? E pelo menos 2 golzinhos no jogo. 2 gols no jogo tá, de 1,50 no Brasileirão, já começa um pouco alto, né, velho? Esse over 1,5. Eu gosto desse over 1,5 aqui, até porque, ó, a média das equipes. O Botafogo estica esse jogo um pouco por under, porque ele marca pouco. Mas eu gosto desse over 1,5. Vou marcar aqui como um golzinho do Galo, que é a minha indicação principal, porque, ó, o Galo marca muito em casa e o Botafogo tem sofrido quase todo o jogo. E eu gosto de trabalhar também esse over 1,5. Fortaleza e Palmeiras, um jogo bem difícil aqui, cara. E eu vou deixar esse jogo aqui totalmente por ao vivo, tá? O Palmeiras, quando chega ao Campeonato Brasileiro, por mais que eles tenham feito uma pré-temporada não tão boa assim, Fortaleza, o Palmeiras, eles engrenam, já venceu o Inter, quebrando a invencibilidade de 17 jogos fora de casa. E o Fortaleza aqui também não vem uma fase tão boa assim, mas eu respeito muito a equipe do Fortaleza e vou deixar esse jogo pra levar pro ao vivo. Bragantino Cruzeiro, o Cruzeiro acabou de meter 3-0 no Bahia, velho. E o Bragantino aqui jogando em casa. Bora pegar os últimos jogos. O Cruzeiro como visitante. Tomou do Democrata, tomou do América, tomou do Bragantino, tomou do Santa Fé, tomou do Internacional e tomou do São Paulo. Bragantino em casa. Marcou do Mirassol, marcou no São José, marcou no Cruzeiro. Aqui foi um jogo amistoso. Marcou no Ceará e marcou no Botafogo. Aqui você já tem um cenário claro, né? Vamos pegar os últimos jogos. 3-2, 3-0, 0-0, 2-1, 1-1. Cara, eu venho trabalhar aqui com um golzinho do Bragantino, cara. Não tem outro cenário melhor de buscar nesse jogo. O Bragantino tem uma média de 1,4 gol marcado, sofre quase 1. O Cruzeiro sofre mais que 1 como visitante e marca quase 1. Então, um golzinho do Bragantino aqui me agrada bastante. Na Europa nós temos alguns jogos, mas como esse Café com Caioba aqui no final de semana é a primeira vez que eu faço assim, eu também não quero deixar muito longo para não ficar muito chato para vocês. Eu vou deixar a análise aí dos principais jogos do Brasileirão mesmo nesse domingão, beleza? As demais operações elas estarão lá no meu grupo 100% gratuito, cara. Corre pra lá, tem mais de 50 mil pessoas lucrando comigo lá. Você que tá aí, não fica de fora, clica aí no link da descrição, fica ligado lá, se inscreve aqui no canal também, deixa sua curtida, deixa seu like pra fortalecer e bora pra cima.